produtor registrou floradas antecipadas nas lavouras de café no interior de São Paulo. Alain Baldon enviou essa imagem que você está vendo agora lá da propriedade dele, em São José do Rio Pardo. Segundo o cafeicultor, as chuvas ajudaram no crescimento das floradas nesta época do ano. Mas o cenário preocupa, já que a região precisa de mais volume nos próximos meses para que as floradas continuem e não haja perda de produtividade. Vamos saber qual é a previsão do tempo, então, para essas regiões de café. A Desirê Brandi conta para a gente como vai ficar para os cafeicultores do Brasil, Desirê. Kellen, só para a gente mostrar um resumo da ópera desses últimos dias, olha o que foi acumulado de chuva em vários pontos do estado de São Paulo, sobretudo no oeste paulista, mais de 100 milímetros. A chuva alcançou o sul de Minas, porém com menores acumulados, algo em torno de 30 a 50 milímetros em algumas localidades. Para esses próximos dias, por causa do bloqueio atmosférico, as frentes frias não devem avançar pelo Brasil, então a expectativa é de tempo seco nas principais áreas produtoras do Arábica, por exemplo, ou seja, desde o norte do Paraná, passando por boa parte de São Paulo, pegando também grande parte de Minas Gerais. Só tem previsão para uma chuva muito fraquinha no Espírito Santo, mesmo assim é algo localizado e com baixíssimos acumulados. Na região de Varginha, só vai chover quando começar o mês de setembro. E mesmo assim, trata-se de uma chuva pontual, com baixos acumulados. Olha só, serão 8 dias apenas com chuva quando começar o mês de setembro e a expectativa é que não chova nem 20 milímetros. O setembro, então, ainda será um mês com chuva abaixo da média para esta região. E até lá, o tempo segue seco. Olha, até perto do dia 8 de setembro, a expectativa é de tempo seco e com temperaturas elevadas, não só na região de Varginha, sul de Minas Gerais, mas todo o estado de São Paulo e também o norte do Paraná. Em setembro, como eu falei, vai ter algumas pancadinhas de chuva, o mês será marcado pela chuva abaixo da média, mas em outubro tudo deve mudar. Olha só a expectativa de chuva para o mês de outubro, principalmente a partir da segunda quinzena, onde teremos invernada sim, e inclusive em áreas de café, como na Mogiana Paulista, parte do Triângulo Mineiro e do centro-sul de Minas Gerais, incluindo também a zona da Mata Mineira. Kellen. Muito obrigada, Desirê. A gente vai já repercutir as informações das condições climáticas com o analista de mercado, Marcos Magalhães, para repercutir o que o mercado está focando. Florada antecipada, risco cambial e agora estas condições climáticas. Marcos Magalhães, seja muito bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, amiga Kelly. Prazer estar aqui no canal Rural. Prazer levar informação aos cafeicultores desse Brasil. Realmente, eu sempre brinco com meus amigos que 2020 não é um ano para amadores, né? É um ano realmente complexo, que nós começamos lá em janeirão e a cada dia, cada mês, cada semana é um susto novo. Agora a gente tem que lidar com esse tripé do mercado, que são os 3 grandes drivers que o mercado tem pela frente por ser precificados. Primeiro é o câmbio, o segundo é o clima e o terceiro em algumas regiões onde houve chuva em passado recente de floradas antecipadas. Vamos lembrar, Kelly, que uma semana atrás o dólar era 5,30 e hoje é 5,60. Uma semana atrás tínhamos a expectativa de um frio apocalíptico no Brasil que não houve na proporção que muitos apregoaram. E no caso das floradas, em algumas regiões de São Paulo houve, porque houve chuva e houve sol. Mas se nós olharmos o coração do café no Brasil, que é Minas Gerais, não se tem relato de floradas antecipadas de forma representativa, porque não houve essa mudança de chuva e sol para fomentar a florada. Ou seja, o mercado tem que precificar isso tudo. Eu acho que o mercado vai caminhar aí num processo de lateralidade muito grande nesses níveis em Nova York, mas eu acho muito prematuro a gente já falar em alguma coisa para 2021 em termos de safra, em função, Kelly, desse problema em São Paulo de floradas antecipadas. Eu acho que temos muita água para correr embaixo dessa ponte ainda, mas as perspectivas, pela própria bianualidade da safra, é que a Arábica a gente tem uma safra menor ano que vem, e no Conilon, como tivemos problemas esse ano, e aqui no Espírito Santo e no sul da Bahia, o regime de chuvas está muito interessante, já ocorreram por aqui 2 floradas bem interessantes, a gente pode vir a ter um 2021 melhor do que 2020, a prevalecer uma tranquilidade climática.
Muito interessante o ponto que você coloca, ou seja, ainda são casos isolados de florada antecipada, exemplo de São Paulo que nós mostramos. Agora, me chama a atenção um outro detalhe que o Marcos colocou. Na semana passada, ele dizia que estávamos com dólar de 5,30, começamos essa semana beirando os dólares de 5,60. Dólar é preço mais alto em reais por saca, praticamente, para boa parte dos produtores. A comercialização antecipada aumenta à medida que o dólar também avança, Marcos? Graças a Deus, Kelly, o produtor de café, exemplo do que o produtor de soja ou de milho vem fazendo há anos, começa também a travar as safras futuras, inclusive no Conilon já saiu negócio para o ano que vem a R$ 400 nível produtor. Isso é um dado interessante porque a gente não tinha essa pegada com tanta força no Conilon, mas agora já tem. E no Arábica não, o Arábica já tem uma vida própria, já tem negócios feitos para 21, 22, até 23, principalmente em cafés do Cerrado e do Triângulo, ou seja, dando aquela ideia ao mercado que o produtor começa a mudar a história da sua comercialização. Essa coisa de entrar a safra com ela no peito, carregando, especulando 100% dela, já não é realidade em grande parte dos produtores. Essa política de diluição de riscos, de travas no presente e no futurão, no café, a exemplo das outras commodities, começa a ser uma realidade muito interessante e ajuda a todos os elos da cadeia a se organizarem melhor e diluir risco das operações. Marcos Magalhães, prazer recebê-lo. Obrigada pelos alertas e análises. Volte sempre. Boa semana. Estou à disposição. Um abraço, Kelly. Um abraço a todos aí do Canal Rural. Obrigada a você também. Tchau, tchau.